Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd da Caveira. Rapaziada, vídeo de hoje, sem mais delongas, vamos descer o pau no Quarteto Lacrático. Não, Quarteto Fantástico. Não, rapaziada, Quarteto Fantástico já chegou pra gente. Eu já fiz o review sobre as coisas que eu gostei no filme. Pontuei basicamente tudo que eu consegui lembrar de positivo que eu gostei no filme. Se quiser conferir, tá no card em algum lugar aqui. O último vídeo, vai lá, confere antes de assistir esse daqui. E o vídeo de hoje, rapaziada, é pra pontuar tudo que teve de ruim nesse filme de Quarteto Fantástico. Eu decidi fazer dois vídeos porque geralmente eu não faço roteiro, eu vou fazendo de cabeça e eu vou me misturando muita coisa, eu acabo me perdendo, deixando coisa de fora. Então fiz um vídeo só para eu lembrar das coisas boas e esse agora só para lembrar das coisas ruins. Mas antes da gente ir para as falhas, para os furos de roteiro, para as lacradas de Quarteto Fantástico, um recadinho da firma aí, confiram. Bom, galera, para quem não conhece, para quem não sabe, eu sou afiliado da Amazon, Shopee e Mercado Livre. Rapaziada, caso você queira fazer alguma compra em algum desses sites, eu vou deixar algumas listas de produtos que eu recomendo para vocês aqui na descrição desse vídeo, com várias coisas interessantes, action figures, produtos geeks, tudo que eu recomendo para vocês, que eu compraria se eu tivesse muito dinheiro, mas como eu não tenho esse dinheiro todo, eu deixo para vocês nessas listas, caso vocês queiram comprar e ajudar o canal de tabela. Tá no primeiro comentário fixado as listas da Amazon, Shopee e Mercado Livre. E galera, também me sigam lá no Instagram para conferir ofertas do dia dessas plataformas. Sempre quando tem alguma coisa barata no dia, eu tô sempre de olho e compartilhando os links com vocês pelos stories lá. Me sigam no Instagram para conferir ofertas e também conferir alguns memes e vídeos engraçados, que na minha opinião é para isso que serve o Instagram. Então, rapaziada, recados dados, bora seguir com o assunto do vídeo. Todo mundo junto, valeu, fui! Bom, rapaziada, recados dados, partiu agora para mais um vídeo sobre Quarteto Fantástico. Dessa vez, o que teve de mais podre nesse Quarteto Fantástico, o que a Marvel errou, e errou feio, errou rude. Bora, rapaziada, vamos comigo aqui. Coisas que eu consigo lembrar de muito ruim no Quarteto Fantástico, ou de escolhas ruins, escolhas que poderiam ter sido melhor acertadas para o filme, que melhorariam o roteiro, ou nem tanto, né, depende, porque não sou um roteirista, mas eu acho que eu faria um pouco melhor em algumas situações. Vamos lá. Começando, rapaziada, a gente tem ali o plot definitivo do filme e a Sue Storm e o Sr. Reed Richards vão ser papais. Nesse momento, há toda uma comoção ali pra gente, oh meu Deus, você tá grávida, vamos ver o que o filho tem de errado, não tem nada de errado, beleza. Vem a ameaça, que é o Galactus, faz a ameaça via Xablau, que vai comer a Terra. Ou seja, fudeu, deu ruim. O que a gente precisa fazer? Não, vamos pro espaço e vamos investigar esse tal Galactus. Vamos tentar lá, só para investigar, vamos subir lá na nave, vamos pro espaço esse que fez a gente se transformar nos super-heróis que nós somos e na aberração, vamos dizer assim, o Ben, né? O Coisa transformou ele naquilo, deu os poderes que a gente tem. Vamos correr esse perigo de novo e, obviamente, vamos levar uma grávida, quase parindo uma criança, que aparentemente está tudo bem, sem questionamento, sem nada. Vamos lá, partiu uma grávida pro espaço. Isso aí... Depois que eu fui analisar, pô, cara, não teve nenhum ponto de diálogo, nem nenhuma discussão do grupo pra não... Tipo assim, na minha opinião, ela poderia ir do mesmo jeito? Poderia. Eles poderiam ter discutido se ela deveria ir ou não, os tios e o pai falaram, não, é melhor não, é perigoso demais, a gente não sabe do que esse Galactus é capaz, se ele... Provavelmente, se ele teve potencial pra destruir o mundo, coisa pouca ele não deve ser. Mas não tivemos nenhum momento, nenhum confronto, e isso eu acho um ponto negativo. Eu achava que, na minha opinião, mesmo que ela fosse pro espaço ainda, ela convencesse eles que o grupo precisa dos 4 para poder ter sucesso na missão, por mais fizessem algum diálogo ali tentando evitar que ela fosse. Isso é um ponto bobo? Talvez. Na minha opinião, acho que faz muito sentido reclamar disso. Porque realmente é uma coisa que faria sentido ter, não, nem que seja uma discussão de 2 minutinhos ali pra estabelecer, né, antes de ir pro espaço todo mundo junto. Bom, galera, outro ponto negativo na minha opinião é quando os poderes do Galactus nos é apresentado, né, quando a surfista chega próximo a ele lá, ele meio que dá uma demonstração do poder e do controle que ele tem pela surfista. Guarde bem que eu vou lembrar disso lá no final, que eu vou só pontuar isso aqui. Isso não é uma coisa ruim, isso mostra o poder de controle do Galactus sobre a surfista. Ele prende ela ali e manda ela ali atrás do quarteto na fuga. A gente vê ali, a gente percebe a força que ele tem para controlar ela. Ele tem um controle completo. Estabeleceram isso pra gente nesse ponto do filme, quando o Galactus nos é apresentado. Beleza? Show de bola. Porém, lá na frente deixa de fazer sentido e passa a ser um furo de roteiro.
Bom, outro ponto antes de eu chegar no complemento disso do Galactus que eu falei pra vocês é o Reed Richards, rapaziada. E meu questionamento não é dele não ser um líder, porque na minha opinião ele foi o líder do Quarteto Fantástico. A minha maior crítica ao Reed Richards é como ele quase não demonstra os seus poderes de elasticidade. Cara, até eu que não sou muito fã de Quarteto Fantástico, não é meu grupo preferido, não é um grupo que eu tive tanto contato na infância. Lembrando aqui a vocês, eu não sou o cara que na infância meu pai não tinha condições de me dar quadrinhos, não tinha condições de me dar HQs. Meu contato com Marvel, DC era o que tinha na TV aberta. E, sinceramente, eu não me lembro de praticamente nada de Quarteto. Zero, eu não tive contato com o Quarteto Fantástico na minha infância. Basicamente, acho que como toda criança brasileira, meu contato maior foi com Homem-Aranha, X-Men, Batman e Liga da Justiça, né? Pegando os dois grupos aí, né? Os principais, tanto Warner, tanto DC quanto Marvel. E, cara, eu não me lembro de nada de Quarteto Fantástico. Meu primeiro contato foi nos filmes. Os filmes do Quarteto Fantástico são qualquer coisa. E olhando pra trás agora, a gente vê que tinha muita merda naqueles filmes. Então, galera, mas mesmo assim, até eu, sem ter essa proximidade, sem ter esse carinho pro Quarteto Fantástico, eu sei que os poderes do Reed Richards de elasticidade são absurdos. E ver o Galactus espichando ele, uma mixaria de nada, pouca coisa ali na tela, e ver o Reed Richards sentindo dor, na minha opinião, é bizarro, não faz sentido. Ele teria elasticidade para enrolar no Galactus inteiro, prender o corpo do Galactus, por mais que ele esteja gigantesco ali, né? Não tão gigantesco quanto deveria estar, mas isso para mim não é um problema, tá, rapaziada? Eu vi Lacrola reclamando do tamanho do Galactus, e porra, o Galactus ele controla o tamanho. Ele pode ser colossal, maior que um planeta, como gigantesco para caber dentro do planeta. Ele não necessariamente precisa estar do tamanho gigantesco e colossal o tempo inteiro. Ele controla, pelo menos isso eu sei, né? Mas vamos lá. Eu achei paia demais, e além do Reed Richards não ter se esticado o quanto ele poderia naquela cena do Galactus, sentir dor com aqueles pichadinhas de nada. Ele não demonstra os poderes como deveria. Na minha opinião, deveria ter mais demonstração do poder do Reed Richards. Outra coisa que eu achei pouca também, rapaziada, foi o destaque pro Coisa, pro Ben Grimm. Eu achei que ele poderia ter mais destaque. Foi um personagem não tão aproveitado assim no filme. A gente tem ali os problemas que ele tem com a aparência dele, são todos subjetivos. Tá lá, você consegue perceber. Mas poderia ser melhor abordado. E, na minha opinião, não foi. Poderiam ter sido. Talvez na versão estendida seja, não sei. Mas outra coisa também, se for olhar dos 4 ali de destaque, obviamente a Sue Storm tem mais destaque e, na minha opinião, faz um pouco de sentido por ela ser a mãe do Franklin, a temática ali do Galactus, querer o menino, faz muito sentido. Na minha opinião, ela não foi a líder do quarteto, ela foi a diplomata. Na minha opinião, são coisas diferentes, não dá pra falar que ser lacração a forma com que ela agia. Não, tipo assim, ela não estava sendo líder, ela buscava Reed Richards por conselhos e por direcionamento. Ela buscava o líder da equipe, que era o Reed, por mais que ele não se esticasse, ele não deixou de ser o líder. Poderia ter mais destaque também, poderia, é um questionamento meu. Outro ponto negativo, rapaziada, agora vamos para o final ali, para a cena que tem gente falando que é lacração, e eu não me conformo, eu já disse no vídeo passado, não faz o menor sentido você reclamar de falar que é lacração, uma mãe dando a vida, tirando força da onde não tem, fazendo quase que o impossível para poder salvar seu filho, rapaziada. E não tem como defender essa tese de que é lacração isso. A execução foi meio porca? Foi. E vamos a isso, que é essa a minha crítica. Sue Storm empurrando o Galactus, rapaziada. Aqui tem vários problemas nesse final, nesse desfecho, tá? Eu não sei se você tá aqui até agora, mas obviamente vai ter spoilers nesse vídeo. Acho que é tarde demais pra eu lembrar disso. Bom, rapaziada, Quarteto Fantástico. Vamos lá, chegando nesse final. Antes de eu falar da Sue Storm empurrando o Galactus, volta mais um pouquinho, volta, porque tem mais um problema, o plano. Vamos lá. Eu gostei do plano que o Reed bolou para poder teleportar a Terra. Na minha cabeça, no cinema, fez sentido. Depois que eu parei pra pensar, peraí, não fez não. Porque o Reed Richards tinha um protótipo de um teleportador. Que era pequenininho, ele tinha 2 mini torres, uma torre aqui, a outra aqui, vamos dizer aqui no microfone, uma torre lá, uma torre aqui, uma distância de 1 metro, 2 metros.
ele teleportava um ovo de lá para cá. Mas isso ele precisava de 2 torres em pontos distintos para sair do ponto A e ir pro ponto B, certo? Estão me acompanhando? Pois bem, porra, Galactus é foda, a gente quase morreu lá no espaço, a gente fugiu, não teve jeito, ele quer nosso filho. Não dá pra gente entregar nosso filho e, porra, como é que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Vamos criar várias torres na Terra, uma força conjunta do planeta, interessante até essa premissa. Criar as torres e vamos teleportar a Terra para um lugar do universo tão bom, tão habitável quanto o nosso sistema solar. E é isso, o planeta inteiro consegue. Esse era o plano. Na minha cabeça no cinema estava fazendo sentido. Depois que eu pensei um pouco lá de fora, mas peraí. Para ele teleportar uma coisa do ponto A para o ponto B, ele precisava de uma torre num lugar e uma torre no outro, 2 torres. Ele espalhando torres pelo planeta inteiro para cobrir e conseguir energizar a Terra inteira ali e levar ela para longe, tá, mas como você ia levar para outro ponto se no outro ponto não temos uma torre estabelecida para esse objeto, a Terra, e para o ponto B, né? Do ponto A, onde a Terra está hoje, para o ponto B, um local distante no planeta, milhões de anos, onde o Galactus não chegaria. Não faz sentido, porque ele precisaria ter uma torre lá. Beleza, ainda bem que a Xablau chegou e arrebentou tudo. Vamos pro plano B. Galactus desceu. Por que o Galactus desceu? Foda-se, não faz sentido também. Outro, foda-se, ele só precisava mandar a Xablau. Xablau, pega o menino pra mim lá e enquanto eu vou comer na Terra aqui. Era só isso, mas o roteiro precisava que o Galactus descesse. E aí, o plano B é, vamos trazer o Galactus, já que nossas torres foram destruídas, bora trazer o Galactus para esse ponto aqui, para ele ser atraído pelo menino. A gente vai deixar o Franklin num carrinho bonitinho aqui, e quando ele chegar perto, pá, a gente liga a máquina e joga o Galactus para longe. É o que dá para fazer. O Galactus não é a Terra, ele não é tão grande quanto a Terra, não naquela forma. A gente joga ele para lá. Beleza? Vai funcionar? Cai no mesmo problema da torre no ponto B, que não existe. Mas beleza, a gente já aceitamos que isso é um problema. A execução disso também é um problema, na minha opinião. Basicamente, rapaziada, as maiores críticas que eu tenho a esse filme estão no último ato, que são muitos furos de roteiro. Vocês já viram alguns aqui. O plano B, rapaziada, quando ele tá chegando perto, quando ele desce pra Terra, ele rastreia, né? Ele localiza o Franklin no lugar onde eles deixaram. Opa, o menino tá ali. O poder cósmico tá ali. Eu vou atrás. Galactus, então, vai. O pessoal tenta parar, finge que tá tentando lutar com ele ali, pra dar um migué. Quando ele chega perto, os caras dão um migué, a gente é pequenininho, a gente troca o Franklin aqui, pega o Franklin pelo carrinho, enquanto a gente distrai ele aqui, né? Queima a cara dele, fecha os olhos dele um pouco. A gente tira o menino, deixa um carrinho vazio, leva o menino pra torre. E o Galactus, quando tá chegando próximo, ele reescaneia o local. Cadê o menino? O menino não tá ali. Opa, ele olha pro lado, o menino tá lá. Na minha opinião, isso é uma idiotice. Tinha que deixar o menino ali até o fim. Que aí sim o plano faria sentido, eles conseguiriam mandá-lo. Entre aspas, eu não acho que conseguiriam, mas beleza. Ele então muda de direção e vai até o menino, pega o menino, que vai desencadear mais uma cacetada de problemas. Até então aqui, galera, quando o Galactus desceu, nada de Xablau, tá? Xablau tá foda-se. Eu acho que em algum momento antes aí, temos a conversa do Johnny Storm, que até é um ponto positivo que eu esqueci de abordar no outro vídeo, que é ela ter se sacrificado pela filha, mas achei meio pai ela ser uma mãe solo. Não tem nenhum sinal do pai dela, da criança lá. Foda-se, só ela, a filha dela. Ela se sacrificou pelo planeta dela. Conecta diretamente com a Sue Storm fazendo o sacrifício. É bacana, achei positivo isso também. 2 mulheres que se sacrificaram por seus filhos. Com isso, o Xablau desaparecida, Galactus ali com o menino agora em mãos. O grupo tentando impedir o Galactus fugir. A Sue Storm tira forças da puta que pariu e começa a empurrar o Galactus. Beleza? Execução é um problema. Lacração, na minha opinião, não é, porque uma mãe tirando forças da onde não tem. Moto. 1 hora depois. Uma mãe tirando forças da onde não tem para poder salvar o filho, na minha opinião, faz sentido. Nerdisticamente falando, com os poderes do Galactus, é uma força da natureza, é um ser celestial. Não faz sentido? Não faz sentido. Mas, pô, ficou bacana. Vamos aceitar. Ficou ok, rapaziada. Então, com isso, ela começa a empurrar o Galactus, que é um problema, obviamente, mas eu ainda aceito. Eu reconheço que é um problema, mas eu consigo aceitar no contexto que o filme foi estabelecido ali. Chegamos até aqui com isso? É isso que tem? Consigo aceitar. Reconheço que é um problema. Entenderam? Reconheço. Ela começa a empurrar o Galactus ali com seus poderes, dando a vida ali pra salvar o filho. E com isso, galera, quando ele tá próximo a cair, né, no raio de ação da máquina pra ser teleportado, ele se segura num prédio.
Rapaziada, isso não faz o menor sentido. Aquele prédio não tem estrutura pra segurar o Galactus forçando pra trás, tá ligado? Não faz sentido aquele prédio segurar o Galactus. Isso não tem cabimento. É um puta furo de roteiro. Poderiam fazer qualquer outra coisa. Ali me botam pra falar que o Coisa teve um mínimo de destaque, bota ele pra quebrar as pilastras desse prédio. Aí sim, o prédio vai abaixo e ele vai ser jogado. Reed Richards salva o guri da mão do Coisa. Porém, galera, aí o Galactus ressurge. Ele não foi teleportado. Não foi o suficiente. A Sue Storm praticamente morreu fazendo aquilo ali. Gastou tudo que ela tinha de energia pra jogar ele no portal. Falhou miseravelmente, porque o Galactus retorna. Então, o Johnny se oferece rapidamente em sacrifício, se despede do grupo e vai em direção ao Galactus pra dar no peito dele e jogar ele de vez. Eis que nesse momento surge a Xablau arrependida e, obviamente, pensativa de tudo que ela fez, né? Arrependida, vamos dizer assim, de todos os planetas que o Galactus devorou depois de ela ter ido levar a mensagem. Ela vai diretamente para o Galactus e ela empurra o Johnny nessa situação, dá no safanão do Johnny pra lá e se sacrifica no lugar dele, né? Salva o Quarteto Fantástico, salva a Terra, empurrando o Galactus pra dentro do portal. Lembra que eu comentei pra vocês que os poderes do Galactus estabelecidos naquela cena, quando o quarteto foi, ele pega a Surfista, ele tem um total controle sobre ela e manda ali atrás, foi estabelecido? Aqui é foda-se, ela tá vindo em direção a ele. Galactus controla a Surfista, ele poderia ter parado ela aqui com seus poderes. Nada que ele, os poderes dele só funcionam assim quando ele tá na nave. Isso não foi estabelecido, nem acho que isso seja canônico. Eu tô só chutando aqui uma desculpa que eles poderiam ter dado, mas isso não é estabelecido e eu tenho certeza que isso não é canônico do Galactus, que ele só tem poderes na nave dele. Ele tem poderes, ele controla a Surfista. E nesse momento, foda-se os poderes do Galactus pra controlar a Surfista, ela dá no peito dele, os dois são teleportados, o dia foi salvo. E, na minha opinião, esse foi o último, rapaziada, e um dos piores erros, né, um dos piores furos de roteiro que esse filme do Quarteto Fantástico tem. Porém, galera, como disse pra vocês no vídeo passado, né, dos pontos positivos, na somatória de tudo, né, furos de roteiro, possíveis lacrações, na minha opinião, a única lacração é a da Xablau. E é isso, rapaziada. Obviamente, como eu disse pra vocês, na somatória de tudo, pontos positivos, pontos negativos, esse filme do Quarteto é um filme sólido, é um filme bom, tem suas falhas como toda a produção de super-herói hoje em dia tem. Os roteiristas não conseguem pensar em tudo para ficar 100% coeso, sempre fica ponta solta, sempre fica furo de roteiro, sempre tem erro de execução, power scaling, né, escalas de poder estabelecidos são ignoradas em certos pontos, e infelizmente a gente tem que aceitar, porque querendo ou não, porra, eu aqui no cu de mundo do Brasil consigo pensar em algumas situações. Por mais que eu não seja um conhecedor assíduo de personagem X ou Y, eu consigo pensar em coisas melhores na hora de executar um roteiro de filme ou de série do que os roteiristas de hoje em dia. Convenhamos, a criatividade dessa galera tá muito em baixa. Acho que a gente sabe por que tá em baixa, porque o critério para contratação dessas empresas deixou de ser a qualidade há muito tempo. Ele tem toda a razão. Esperamos que daqui em diante pessoas criativas e competentes ganhem espaço no lugar de DEI, né? Esperamos que seja assim daqui pra frente. E que filmes futuros, séries futuras sejam de Quarteto Fantástico pra melhor, de bom pra excelente, é assim que esperamos daqui pra frente. Essa foi a minha análise, rapaziada. Todos os pontos negativos, os furos de roteiro de Quarteto Fantástico, na minha opinião. Deixa um comentário pra eu saber se você percebeu mais algum que talvez eu não tenha percebido, ou eu até tenha esquecido aqui nesse vídeo. Deixa um comentário. Deixa o like no vídeo, compartilhe para fortalecer. E galera, lembrando, como sempre, for comprar na Amazon, Shopee ou Mercado Livre, links no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Então, para ajudar a complementar a renda aí, se você puder me ajudar, compre pelos meus links. Tamo junto, um abraço, fique com Deus e fui! Até o próximo vídeo, é nóis!